12, nós vamos meditar um pouquinho aqui nesse último capítulo do livro de Eclesiastes. Amém? Eclesiastes 12. Eclesiastes capítulo 12, do versículo 1 até o final. Vamos só pular aqui alguns versículos no caminho. Vamos até o 8, depois vamos pular para o 13. Diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: já não tenho satisfação neles. Antes que escureçam o sol e a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem curvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem o passado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da boagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira e o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembrem-se dele antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, em outras versões, né? Tudo é vaidade. Versículo 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mau. Amém? Esse texto ele é escrito de forma poética. Talvez algumas pessoas podem não entender exatamente o que está dizendo. Eu quero, antes de começar a meditação em si, esclarecer algumas coisas desses versículos aqui, para não ficar dúvida. Ele vai falando do que acontece, né, na velhice com o nosso corpo, usando metáforas. E, segundo os estudiosos, essas metáforas significam mais ou menos o seguinte: primeiro, ele vai falar que os seus olhos se escurecem. Então ele está dizendo que você não vai mais, o sol e a lua e as estrelas vão perder o seu brilho. Não é que eles estão perdendo o brilho, é que a gente que fica velho às vezes já não consegue enxergar direito do jeito que enxergava antes. Então parece que está perdendo o brilho, mas não está. É o seu olho que não está enxergando direito, né? E aí ele continua: quando os guardas da casa tremerem. A casa aqui está representando o nosso corpo. Está falando os guardas da casa são os seus braços que te protegem. Quando alguém quer te fazer alguma coisa má, o que te protege são os seus braços, né? Então, os guardas da casa são os braços. Então está falando quando os guardas da casa tremerem, ou seja, tem muitas pessoas idosas que às vezes os braços começam a tremer, né? A mão tremendo. Por isso que está dizendo, quando os guardas da casa começarem a tremer e os homens fortes caminharem curvados. Então está falando, né, sobre muitas vezes pessoas idosas caminharem curvadas. Nem todo idoso anda assim, mas é o que acontece com algumas pessoas, né?
Depois ele fala, quando pararem os moedores, por serem poucos, está falando que os dentes, que são os moedores, né, da comida, já começar a cair, então você já não consegue mais usar os dentes de forma correta, né? Então, quando pararem os moedores, por serem poucos, e aqueles que olham pela janela, está falando dos seus olhos, né, enxergarem passado, então os olhos vão enxergar em passado, os dentes começam a cair, né? E aí, muita gente às vezes acaba de arrancar o resto que ficou, né? Que acontece com algumas pessoas na velhice. Está falando, ele continua dizendo o seguinte: quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, essas portas da rua, está falando da sua boca. Então, quando você já não tiver mais vontade de ficar falando, nem também vontade de comer, perdeu a vontade de comer, o som da moagem diminuir. Quando você tinha dente, isso aqui para quem já não tem dente vai entender, né? Quando você tinha dente, mastigava, fazia aquele barulho, né? Depois que você perde os dentes e fica só a gengiva, você vai mastigar e parece que já não tem barulho mais. Estou falando que o som da moagem da comida ali diminuiu. Por quê? Porque agora só tem gengiva, você não tem mais dente, né? E está falando aqui, quando o barulho das aves fizer você despertar, quer dizer que você começa a acordar cada vez mais cedo, né? Gente, muitas pessoas idosas têm esse costume, né? Acordam bem cedo, quando o raio do sol já está acordando, né? Mas só que ao mesmo tempo está falando aqui que, mas o som das canções parece fraco, ou seja, às vezes já não consegue ouvir direito o som de uma música, né? Mas quando acorda, quando de manhã começa a raiar o dia, aqueles passarinhos começam a cantar, já levanta e acorda, né? Então estou falando sobre isso aqui. Quando começa a ter medo de altura, né? E começa a ter medo de sair na rua. Quando florir a amendoeira, quer dizer que ela fica com toda a cabeça branca, né? Que a amendoeira, quando fica florida, ela fica com aquelas cores brancas. Então está dizendo aqui, ó, quando florir a amendoeira, os seus cabelos ficam tudo branco. E o gafanhoto for um peso, ou seja, qualquer esforçozinho começa a ficar cansativo. Se você for carregar um gafanhoto, já vai sofrer. O gafanhoto é pequenininho, né? Então estava querendo dizer o seguinte, que qualquer esforço se torna um cansaço, um peso, né? E o desejo já não se despertar. Então aqui o desejo fala de várias coisas, tanto o desejo, né, sexual, que é o sexo oposto, ou até mesmo o desejo de outras coisas, que já não tem mais vontade de fazer as coisas, né? Tem muita gente que idoso já não tem mais vontade de fazer nada, você tem vontade de passear, não tem vontade de fazer nada diferente, né? Só quer ficar em casa, por quê? Porque aquela vontade da juventude de querer conhecer as coisas já não existe mais, né? Já não tem mais esse desejo. Então o homem está indo para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata. Esse cordão de prata está falando da nossa espinha. A nossa espinha, no meio da nossa espinha, nós temos os nervos ali que são ligados à nossa coluna, né? Tem a medusa ali, né? Que é ligada ao nosso cérebro aqui, vai ligando, e aqui da coluna ele liga em todos os nervos do nosso corpo, né? Quando a gente morre, é como se rompesse essa ligadura aqui da medusa, é como se ela rompesse. Então está falando aqui que quando a gente morre acontece isso. Esse cordão de prata que está falando aí é dentro da nossa espinha, né? Esse cordão aí da medula espinhal, tá? Quando se quebrar a taça de ouro, aí está falando do nosso cérebro, nossa mente. Porque se quebrar a cabeça de alguém lá, às vezes quem já viu o filme, alguns filmes às vezes aparece, né? Às vezes quebra a cabeça de um lá, parece que sai uns miolos amarelos assim, né? Parece tudo amarelado o cérebro da pessoa por dentro, né? Então esse copo de ouro aí tem a ver então com a nossa mente. A nossa mente já não presta mais, se quebrou, não funciona. E por último, antes que um cântaro se despedace junto à fonte, esse cântaro está falando sobre o coração. Quem já viu um cântaro de barro aí, né? Sabe o formato que tem um cântaro de barro? É parecido com o formato de um coração. Então quando está falando ali que um cântaro de barro vai se romper junto à fonte, está falando que o nosso coração parou. Então quer dizer que o coração já não funciona mais. O pó volta à terra, falando do nosso corpo, que é feito de pó. Então o nosso corpo, o pó volta à terra, de onde veio, e o espírito volta para Deus. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Então, tudo isso aqui, todo esse enredo, tudo que está falando, é para
nos fala da morte. É para nos lembrar do final da nossa vida, quando a gente começa a ir perdendo as forças, o nosso corpo vai perdendo a sua energia, vai perdendo o seu vigor e vai chegando o momento da nossa morte. Para que ele está falando de tudo isso? Porque ele está falando do primeiro versículo: lembra-te do teu Criador, os dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: já não tenho mais prazer nessa vida. Então, por que é preciso lembrar? Porque nós temos o hábito de se esquecer. Por isso, já ouviu alguém dizer assim: o povo tem memória curta? Já ouviu? Sim ou não? Os políticos aí que eu digo, né? Faz um monte de coisa errada, né? E rouba isso, aquilo, aí 4 anos depois, 8 anos depois, vai lá o povo e volta neles de novo. Porque a gente parece que tem o hábito de esquecer, né? E por que então o pregador aqui, no caso que é Salomão, está dizendo: lembra-te do teu Criador? Porque nós temos o hábito de nos esquecer dele. Nós temos o hábito de, dependendo das situações que acontecem conosco, a gente se esquece de Deus. A gente se esquece da palavra de Deus, a gente se esquece do compromisso que nós temos com Deus. E ele está dizendo: olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, ou seja, enquanto há força em você, enquanto há vigor em você, enquanto você pode fazer alguma coisa pelo Senhor, faça. Por quê? Porque vai chegar algum tempo, vai chegar uma época em que você já não vai ter força mais. Então aproveite esse tempo, aproveite esse momento, porque senão você vai se arrepender depois. Lembrar que você foi criado com um propósito. Você sabia disso? Você foi criado com um propósito. Deus não criou você à toa. Deus não criou você à revelia. Deus não simplesmente falou assim: vou fazer mais um, e colocou você na terra. Não, Deus criou você com um propósito. Deus tinha um propósito quando criou você. Deus tinha um propósito quando me criou. Deus tem um propósito para cada um aqui. Você precisa se perguntar: por que motivo Deus me criou? Qual foi o propósito que Ele tinha para mim? Qual o propósito de Deus para a minha vida? Nós precisamos buscar isso. Nós precisamos entender isso. Quando nós chegarmos ao final da nossa vida, a gente precisa saber por que Deus me criou. Qual que era o meu objetivo aqui nessa terra? Qual que era vamos dizer assim, a minha missão aqui nessa terra? Qual que era? Eu consegui realizar aquilo que Deus me fez para realizar? Eu consegui alcançar aquilo que Deus me projetou para alcançar? Nós precisamos nos perguntar isso. Nós precisamos pensar sobre isso, refletir sobre isso, buscar isso. Se ainda nos resta tempo, é tempo de nós pensarmos a respeito disso. Quantas pessoas eu já vi em leitos de morte que estavam ali reclamando porque queriam ter feito coisas e não fizeram, queriam ter falado com pessoas e não falaram, queriam ter pedido perdão para certas pessoas e não pediram, queriam ter se reconciliado com certas pessoas da família, mas não se reconciliaram, queriam ter feito mais coisa para Deus, mas não fizeram. Estavam ali às vezes num leito de morte, doente, com câncer, estavam ali se lamentando. Por que estavam se lamentando? Porque talvez quando ele teve tempo, ele não aproveitou esse tempo da maneira como ele poderia aproveitar. E o pregador aqui, no caso que é Salomão, está dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eu sei que a maioria dos irmãos aqui já não estão mais tanto na mocidade, né? Mas você que está com saúde, você ainda está bem, reflita sobre isso. Porque se você está com força ainda de vir para a igreja, né? Quer dizer que você ainda tem caldo para cozinhar ainda, né? Ainda dá para fazer alguma coisa. Amém ou não amém? Amém, queridos? Então, pensando aqui no segundo ponto dessa palavra, não é justo entregarmos os melhores anos da nossa vida aos prazeres, ao mundo, a Satanás, e pensarmos apenas em entregar as migalhas da nossa vida para Deus. Não é justo, não é verdade? Tem muita gente por aí fazendo isso.
Ele pensa assim, não, eu sou jovem, eu sou isso, aquilo, eu tenho que aproveitar a vida. E aí depois que eu ficar velho, eu vou para a igreja. Depois que eu ficar velho, eu vou buscar a Deus. Não, isso não é justo. Não é justo você oferecer a sua juventude, a sua força, o seu vigor, a sua saúde para o mundo, para as coisas do mundo, e depois assim, depois que eu não tiver mais nada para oferecer, daí eu vou para Deus. Não. Pelo contrário, ofereça o melhor do seu tempo, o melhor dos seus dias, o melhor dos seus dons, o melhor dos seus talentos, o melhor que você tem, o melhor que você pode fazer, ofereça ao Senhor, porque Ele é digno. Amém? Ele é digno. E talvez se você, eu não entendi ainda, eu não discerni qual é o meu propósito de vida. Se você não entendeu, tem um propósito que ele é universal. Está escrito lá em Gênesis. Nós todos somos feitos para quê? Para a glória de Deus, para o louvor do nome dele. Esse é o propósito universal. Independente do que Deus possa ter te criado para fazer, mas isso é uma coisa que Ele também te fez para fazer. Você foi criado para louvar e adorar a Ele. Você foi criado para dar glória a Ele. Por isso que Paulo diz, em tudo que vocês fizerem, em tudo, quer comais, quer bebais, né? Em tudo que for fazer. Se estiver trabalhando, se estiver comendo, se estiver bebendo, se estiver lavando roupa, se você estiver assistindo qualquer coisa, se você estiver conversando com alguém, se você estiver passeando em algum lugar, faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Então, esse propósito é um propósito universal. Se eu não souber, eu não entendi qual é o meu propósito ainda. Lembra desse, que aí você não vai se perder. Pelo menos esse você tem que cumprir. Ou seja, faça as coisas para a glória de Deus. Faça as coisas para agradar o Senhor. Amém? Pouca coisa nos resta na velhice. E quem não se preparar na juventude, acabará sofrendo as consequências lá na frente. Ou seja, quanto mais idoso a gente vai ficando, mais a gente vai perdendo o vigor, perdendo a saúde. A minha avó, ela é mais nova que alguns irmãos aqui da igreja. Mas ela está com 87. Ela já não tem mais força para ir para a igreja. Eu sei que tem irmãos talvez seja até mais velho que ela e vai para a igreja, mas ela não consegue. Cada pessoa envelhece de uma forma, não é verdade? Cada pessoa, às vezes, uns envelhecem com mais saúde, outros com menos saúde, né? Mas ela já não consegue mais. Mas ela sempre foi firme na igreja, ela sempre foi ali, mulher de oração, sempre estava ali. Agora ela não consegue mais. Aqui está um alerta para nós, ou seja, você tem que se preparar, porque se você não se preparar para chegar na fase, digamos assim, na fase mais idosa, na fase, vamos dizer assim, mais no fim da sua jornada, você vai chegar pior lá. É aquela história de que a conta um dia chega. Já ouviu essa história que a conta um dia chega? Vamos dizer, você nunca fez exercício na vida, você nunca se preocupou em comer direito, em comer saudável, você nunca se preocupou, né, em fazer um tratamento assim assado. Aí chega lá nos anos de mais idosos, de mais avançados, começa a desregular tudo o organismo, não é verdade? Por quê? Porque a conta um dia chega. Igual esse povo aí, às vezes, no mundo, né? Que bebeu a vida inteira, fumou a vida inteira, fez aquilo. Chega uma hora que o corpo não aguenta mais. Meu avô morreu na igreja, mas a maior parte da vida ele viveu no mundo. Se converteu, meu pai tinha 10 anos de idade. E quando meu pai tinha 25, que foi o ano que eu nasci, meu avô morreu de cirrose. Já fazia 15 anos que ele não bebia. Né? 15 anos na igreja já que ele não bebia. Mas ele bebeu tanto no tempo que ele estava no mundo, que, né, não deu certo. O negócio já estava ali com problema, foi se agravando e ele morreu de cirrose. Por quê? Porque a conta uma hora chega. Então, o que está falando, a gente tem que se preparar no tempo que a gente ainda tem, para a gente passar bem no final da vida. Talvez alguns irmãos aqui nunca fizeram exercício na vida, mas se você está com um pouquinho de saúde ainda, começa a fazer agora. Por quê? Porque vai ser melhor para você. Vai ser melhor para o seu corpo. Nosso corpo é como uma máquina, né? Muito bem projetada por Deus. Deus projetou tudinho aqui para funcionar direito.
Mas se a gente não usa corretamente, essa máquina vai enferrujando. Não é verdade? Tudo aquilo que você não usa no seu corpo enferruja. Enferruja, atrofia. Já viu aquelas pessoas que têm alguma enfermidade, tem que ficar deitado numa cama 6 meses, deitado numa cama 8 meses, 1 ano, depois ele tenta levantar, ele consegue? Não, aí tem que fazer fisioterapia. Por quê? Porque os músculos atrofiaram, porque os nervos atrofiaram e agora já não consegue mais se movimentar. Então, a gente precisa fazer o nosso corpo se movimentar. Você precisa se preocupar um pouco mais com o que você come. Por quê? Porque o que você come está fazendo o seu corpo agir da maneira que ele age. E às vezes, se você não cuidar disso, amanhã ou depois, isso vai trazer problemas para a sua saúde. Você tem que cuidar da sua vida espiritual. Com certeza, nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui na igreja para isso. Mas na sua casa também você tem que fazer isso. Cuidar da sua vida espiritual, cuidar da sua vida de oração, cuidar da sua leitura bíblica, cuidar do seu devocional diário com Deus. Porque lá na frente vai fazer falta. A minha avó já não vai para a igreja mais. Como é que ela cultua? Se ela não cultuar em casa, então ela não vai cultuar nunca, porque ela não vai para a igreja. Mas se ela não aprendeu a cultuar em casa na vida toda, se ela não aprendeu a buscar Deus por ela mesma, como é que ela vai ficar? Vai ficar vazia espiritualmente, vai ficar seca espiritualmente. Então, você precisa acostumar a fazer isso. Não esperar só vir na igreja, tem culto na quarta e no domingo e na escola bíblica, não falta. E o dia que você não puder mais vir à igreja, você vai fazer o quê? Você tem que aprender a buscar Deus sozinho. Você tem que aprender a ter o seu momento a sós com Deus, o seu momento de intimidade com Deus, porque talvez você vai precisar lá na frente. Então, nós temos que nos preparar para esses dias, que serão dias difíceis. E se Deus nos abençoar, e se a gente for realmente uma pessoa abençoada, provavelmente a gente vai passar por eles. Porque quem é abençoado vai ter muitos dias. Amém ou não amém? Então nós vamos ter que passar por esses dias aqui de dificuldade. Porque todos nós que somos jovens, um dia seremos adultos, um dia seremos idosos, um dia seremos bem idosos, até que a morte venha chegar. Porque a morte está à espera de cada um de nós, né? E tem uns que de vez em quando até pula a senha, já viu isso? Tem uns que pula a senha e acabam indo mais cedo do que outros. É uma verdade. Quantos jovens têm morrido por aí? Quantos adolescentes têm morrido por aí? Quantas crianças têm morrido por aí? Muitos, não são poucos. Você está pulando a senha. Tinha gente que era para ir primeiro, mas eles estão indo na frente. É verdade. E a Bíblia fala, se as pessoas abençoadas, os justos, ele tem uma vastidão de dias, ele tem multiplicação de dias. Ou seja, se você já chegou na velhice, se você chegou nessa fase, você tem que agradecer a Deus, tem que louvar a Deus, que é um privilégio. Não são todos que chegam, não é verdade? Nem todos chegam, irmãos. Quantas pessoas morreram cedo? Eu não conheci meu avô, nenhum dos dois. O pai da minha mãe morreu quando ela tinha 4 anos de idade, então eu nunca vi na vida. A mãe da minha mãe morreu, ela tinha 15 anos, também não conheci, então eu não conheci meu avô por parte de mãe, nem o pai nem a mãe dela. Meu avô por parte de pai, esposo da minha avó, morreu, eu não tinha nascido ainda, estava com 6 meses na barriga da minha mãe. Então eu também não conheci. Todos eles morreram cedo. Minha avó é a única que está restando, graças a Deus. Tive uma avó pelo menos para dizer que tive avó. Mas tem muita gente que não chega. Então se você pode dizer que tem netos, que tem bisnetos, se você pode ver seus netos e ver seus bisnetos, isso é um privilégio de Deus. Isso é uma bênção do Senhor para você. Porque tem muita gente que não consegue ver, não é verdade? A Bíblia fala que o justo, ele vai ver até a 3ª e 4ª geração dos seus filhos. Isso é uma bênção de Deus, isso é um privilégio do Senhor. Você poder ver os seus netos, poder ver seus bisnetos, isso é uma grande bênção. E você tem que se preparar. Por quê? Porque você quer ver eles tanto bem de saúde, não é verdade? Às vezes você vai brincar com o netinho, você não consegue nem abaixar para brincar com o netinho. Acontece, não acontece? Mas se você cuidar um pouco melhor da sua saúde, quem sabe você vai ter vigor, você vai ter ali, para você poder brincar com o netinho, brincar com o bisneto. Agora, se você já não tiver saúde mais, porque não está cuidando, não está se tratando, não está se cuidando, você não vai conseguir fazer isso. Então, o texto aqui fala que a gente tem que se preparar nos dias da juventude, porque o dia mau, os dias difíceis, que é o tempo da velhice, ele vai chegar. Todos nós
encontraremos com a morte em algum momento. E como estará a nossa consciência nesse momento? Como estará a nossa consciência quando nós nos encontrarmos com a morte? Será que nós vamos estar preparados? Sim ou não? Eu estava num culto ontem, numa outra igreja, e o preletor estava contando a história do pai dele, dizendo que o pai dele foi soldado americano lá na guerra do Vietnã, e ele era uma máquina de matar, matou muita gente lá na guerra, voltou para casa meio doido das ideias, e aí ele e a esposa lá engravidaram, e eles deram o filho para adoção. Ele não tinha condição de cuidar, estava muito doido das ideias. E aí esse rapaz foi para adoção. Quando ele começou com 12 anos de idade, lá na casa de adoção, ou na casa dos órfãos lá, ele conheceu as drogas com 12 anos. E com 12 anos ele começou a ser drogado. Com 12 anos ele já era viciado em vários tipos de droga diferentes. Com 20 anos ele já estava totalmente arrebentado a vida dele por causa das drogas. E ele tinha muita raiva, ele tinha muita raiva de Deus, ele tinha raiva dos pais dele, tinha raiva do pai, raiva da mãe, porque tinham dado ele, porque não criaram ele, porque não cuidaram dele, e ele tinha essa raiva no coração, e dizia, né, como é que pode me colocar no mundo e para me deixar jogado assim? E ele alimentava essa raiva. Ele disse que com 20 anos ali, ele conheceu uma moça e tal, e se envolveu com essa moça, e depois acabou engravidando a menina. E aí depois eles tiveram a primeira filha, e ele dizia lá quanto que ele estava destruindo a vida daquela moça. Ele roubava ela para comprar drogas, roubava a família dela para comprar drogas, roubava todo mundo, acabou envolvendo a vida de todo mundo ali na desgraça. E a moça queria largar ele, e ele não deixava, falava: se você tentar me largar, eu vou me matar, e ainda vou matar você, tal. E aí ficava ameaçando ela, e ele falou ali que durante 7 anos ela ficou com ele sob ameaça, porque ele ameaçava ela o tempo todo, e aí ela não tinha coragem de largar ele. Até que um dia ela criou coragem, essa filha dele tinha 7 anos de idade, e ela criou coragem de ir embora, pegou a menina e foi embora, foi para a casa de um parente. E aí ele foi até a casa do sogro lá dele, procurando por ela, e ele não estava lá, a esposa, e ele saiu de lá com raiva, estava procurando uma arma para poder se matar, e ele ligou para ela e falou que ia se matar, aquela coisa, e ela disse que não ia voltar para casa. E aí acabou que ele começou a procurar uma igreja, aí acabou entrando numa igreja, ele entrou lá, disse que queria conversar com o pastor, aí o pastor foi conversar com ele, quase que bateu no pastor, né, porque ele estava com raiva, ele queria extravasar em alguém. E aí o pastor falando com ele e sorrindo para ele falou assim: por que você está sorrindo para mim? Né? Não tem nada aqui para você sorrir não, tá? Porque ele bravo só. E o pastor falou assim: ó, pega o meu telefone aqui, liga para mim, e nós vamos conversar. E ele falando lá: eu quero me matar, estou falando para você que eu quero me matar, e você está sorrindo para mim? Ele falou assim: eu sou feliz porque Jesus está na minha vida. Ele falou assim: para de sorrir, não sei o quê. E bravo com o pastor. Ele falou assim: eu não quero que você fale para mim de Jesus. O pastor falou assim: mas você está numa igreja, você tem que falar numa igreja, não quer que eu fale para você de Jesus? Eu tenho que falar para você de Jesus. E aí ele pegou o telefone do pastor, foi embora bravo, batendo o pé. E aí, antes dele ir embora, o pastor falou para ele assim: você não quer se matar? Quero. Então, já que você não quer a sua vida, dá ela para Jesus, que Jesus quer a sua vida. Aí ele falou assim: então tá bom. Aí disse que fez uma oração lá meio sem noção assim, sem levar muito a sério, mas fez uma oração lá de entrega para Jesus, o pastor orou por ele, e aí ele foi embora. Aí ligou de novo para a mulher dele lá, falou que queria falar com a filha, aí falou com a filha, falou assim para ela, 7 anos de idade, 7 anos e meio, falou assim: olha, fala para sua mãe que o papai encontrou Jesus. Ele era ateu, a vida toda ele tinha sido ateu. Falou assim: ó, fala para sua mãe que eu encontrei Jesus. Aí ela falou para a mãe, a mãe falou assim: ele é um mentiroso, safado, não sei o quê. Não acreditou, né? E ele falou para ela assim: ó, volta para casa porque eu encontrei Jesus e eu vou mudar. E aí depois ela voltou para casa,
Voltou, trouxe a menina, ela falou assim, ó, não quero mais saber de você, só voltei por causa dela, porque ela ficou insistindo, ficou me atormentando, eu voltei, mas eu não quero mais saber de você, a gente não está mais junto. E aí, ele, depois de 2 meses, ele resolveu entrar no centro de recuperação. Foi para o centro de recuperação, ficou lá um tempo para se recuperar, e lá ele foi aprofundando o relacionamento dele com Deus, foi mudando, e até aí ele não tinha relacionamento com o pai dele ainda, nem com a mãe dele. E ele falando que tudo que ele passou, todo o processo, depois que ele saiu da casa de recuperação, voltou para casa, pediu perdão para a esposa, pediu perdão para a filha, falou assim, eu não posso ficar aqui com vocês, a gente precisa acertar a nossa vida e tal. E ele falou para ela, eu não posso viver com você desse jeito, a gente não é casado, a gente tem que casar direitinho se a gente quiser viver junto. E aí ele falou que a mulher aceitou e falou que ela também tinha encontrado Jesus enquanto ele estava na clínica. E ali os dois foram fazer lá o curso, lá foram se casar. Diz que no dia do casamento na igreja, aquele pastor lá que tinha falado de Jesus para ele, foi fazer o casamento dos dois, e a mãe da esposa dele estava no primeiro banco assim, falando assim, não casa com ele, não casa com ele, esse é um mentiroso, safado, não sei o quê. No culto, no dia do casamento. Ele falou naquela, a mulher falou assim, não casa com ele, a sogra. E eles casaram e começaram a viver bem e tal. E Deus foi tocando no coração dele, para ele lá voltar a reconciliar com o pai. E aí ele contou de como foi a reconciliação dele com o pai dele, de como ele encontrou o pai dele, como ele começou a falar do amor de Deus com o pai dele, como ele começou a falar de Jesus com o pai dele. O pai dele também não acreditava, o pai dele também era ateu, e o pai dele já tinha, né, tinha uma outra esposa, tinha outra família e tal, e ele foi ali interagindo com a família durante alguns anos, até que o pai dele ficou doente. E aí o pai dele caiu, na verdade a primeira vez que o pai dele ficou doente, né, entre aspas, foi quando ele caiu no telhado. Quando ele caiu no telhado, estava fazendo um concerto no telhado, caiu no telhado mais alto que essa distância aqui. E ele foi lá visitar o pai dele no hospital. O pai dele lá, todo quebrado, né? E ele foi falar de Jesus para o pai dele no hospital. E aí o pai dele olhou para ele e falou para ele assim, ó, sabendo como é que era a sua vida, sabendo quem você era, quem você foi, as coisas que você fez e vendo como você está mudado, não tem como ter sido algo involuntário essa mudança. Tem que haver um Deus de verdade na sua vida para ter feito a mudança que fez em você. Porque ele era viciado em tantos tipos de droga diferentes, tinha tentado se matar tantas vezes, tinha ameaçado de morte tantas pessoas. E eu pulei uma parte aqui em que ele levou um monte de tiro e os tiros não pegaram nele. Foi quando ele realmente decidiu ficar com Jesus, porque ele foi enganar um traficante, se fingiu de policial, porque ele tinha sido militar, também foi para a guerra também, e ele tinha sido militar, por isso que ele saiu da casa lá de órfão, e ele enganou um traficante, e fingiu ser um policial, botou o traficante dentro do carro, falou assim, ó, vou te prender, não sei o que e tal, para poder tomar as drogas do traficante. Aí pegou, me dá as drogas aqui, o cara deu as drogas para ele pegou, botou dentro do console do carro, assim, mandou o traficante sair do carro, assim, agora sai. Na verdade estava enganando o cara para pegar as drogas do carro. Quando o cara saiu do carro, ele disse que o cara tirou uma 9mm assim, descarregou 9mm em cima dele, do lado de fora do carro, deu 9 tiros. Aí disse que eu ouvi uma voz falando para ele assim, olha, eu levei essas balas por você, agora você já está pronto para viver por mim? Ele disse que ouviu Jesus falar assim para ele, só eu levei essas balas por você, agora você já está pronto para viver para mim? Nenhuma das balas pegou nele, 9 tiros, o cara deu 9 tiros do lado de fora do carro, 9 tiros, nenhuma bala pegou nele. A partir daí realmente ele resolveu mudar de vida. Mas aí voltando à questão do pai, e aí o pai lá resolveu se converter, ele orou pelo pai, o pai dele se converteu, o pai dele conseguiu sair do hospital, o pai dele começou agora a viver uma vida nova. 5 anos depois, o pai dele convertido já, mais de 30 anos vivendo com a companheira, não era casado. Aí o pai dele resolveu se casar. Ele fez o casamento do pai dele com essa mulher que ele vivia mais de 30 anos. E agora, depois de casado, mais de 30 anos juntos, agora se casaram, estão vivendo na presença de Deus. O pai dele ficou doente de novo. Ele estava pregando em outro lugar. E aí, chamaram ele, a irmã dele ligou para ele e falou assim, ó, vem, o papai está mal. E ele foi para lá. Chegou lá, o pai estava no hospital. E o pai estava com um pulmão, não conseguia respirar.
Ele ficava ali lutando com os aparelhos ali, tentando respirar, e ele dizia assim: ajuda, ajuda. E ele ficava sofrendo, ele não conseguia respirar. E o filho ali, pastor, orando por ele, lá da cama ali, orando, e falando: pai, eu estou orando por você, pai, eu estou aqui, eu estou orando. E o pai passou ali dias tentando respirar e não conseguia, sofrendo. E o filho falou para ele assim: pai, nós estamos orando, mas pode ser que já chegou o seu momento. O senhor está pronto para se encontrar com Jesus? O senhor está pronto para ir morar com Ele? E o pai dele falou assim: estou, meu filho, estou pronto para me encontrar com Jesus. E ali ele orou com o pai dele. E eles, os médicos deram morfina para o pai dele, e o pai dele dormiu. Por causa que estava com muita dor, com dificuldade de respirar, e deram morfina para ele e dormiu. Ele saiu do quarto e foram lá se reunir com a família toda reunida, os irmãos, os primos, os parentes, todo mundo reunido na sala, na antessala do hospital, e eles orando ali. E ele falou para eles: olha, vamos aguardar, mas eu creio que o papai não volta mais, o Senhor vai levar ele. Daqui a pouco veio o enfermeiro e falou assim: ó, seu pai expirou, faleceu. E ele disse ali: eu louvei a Deus ali naquele hospital, comecei a glorificar a Deus, comecei a cantar, comecei a orar, comecei a dar glória a Deus. Falei: Senhor, eu te louvo, porque o Senhor tomou a vida do meu pai. Eu sei que ele está com o Senhor, eu sei que ele está na glória agora, eu sei que ele está contigo. Antes ele estava perdido, mas agora ele está com o Senhor. E ele estava contando ontem no testemunho, ele disse que faz 5 dias que o pai dele faleceu. Faz 5 dias que o pai dele faleceu, e agora ele está pregando aqui no Brasil, ele é americano. Ele falou: faz 5 dias que eu perdi meu pai, mas eu estou feliz, porque eu sei que ele partiu com Jesus. Você está pronto para se encontrar com Jesus? Se Jesus chamar você hoje, se ele, se o número da sua senha for hoje, você está pronto para se encontrar com ele? Você está pronto para morar com ele? Você está pronto para ser recebido por ele na glória? Porque essa tem que ser a nossa maior preocupação. Porque às vezes, como diz o pregador aqui, tudo é vaidade, 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 tudo é vaidade. Mas será que nós estamos preparados para nos encontrar com Cristo e morar na eternidade? Porque isso é o mais importante, é ir morar com Ele. O dinheiro vai se perder, a saúde vai embora, casa, bens, tudo isso vai ficar por aí. Tudo isso são coisas boas, mas vai ficar por aí. Mas a eternidade, é isso que nós temos que estar almejando. Estamos prontos para viver a eternidade com Jesus? Estamos prontos para passar a eternidade com Ele? Para encerrar, ele conta que há uns 2 dias atrás ele teve uma visão. Ele estava em algum lugar pregando, e disse que Deus deu uma visão para ele, rápida. E quando ele teve aquela visão, ele viu o pai dele sendo recebido no céu por Jesus. Ele via Jesus chamando o pai dele, abraçando ele, ele dizendo assim: seja bem-vindo. E aí Jesus pegava ele assim e levava para um lugar e apresentava várias pessoas para ele e dizia assim: está vendo todas essas pessoas aqui? Essas pessoas aqui estão aqui por causa do seu filho, porque o filho dele é um pregador. E ele disse que ele teve uma alegria muito grande no coração dele. E ele estava de luto, ele estava sofrendo por causa da morte do pai dele, porque ele tinha se tornado um grande amigo do pai dele. Antes ele odiava o pai, e hoje o pai dele falou assim: meu pai agora era o meu melhor amigo, e agora eu tinha perdido meu pai. Mas quando Deus me deu aquela visão, meu luto acabou, porque reavivou a chama da minha missão aqui na terra. Porque eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, eu estou aqui para pregar o Evangelho. Eu sei que essas pessoas que eu estou pregando, elas estão sendo salvas, vão estar lá conosco. Nós vamos nos ver lá na glória, nós vamos nos ver lá no céu. Isso é o mais importante. É mais importante que qualquer outra coisa. Então, ele diz, resumindo, agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para todo homem, pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo aquilo que está escondido, seja de bom, seja de mal. Nós estamos preparados para passar a eternidade com Jesus? Estamos preparados para nos apresentar diante dele?
Precisamos estar preparados. Amém, queridos? Assim como a volta de Jesus, a gente não sabe o dia nem a hora, a gente também não sabe o dia nem a hora que o Senhor vai nos chamar. A gente não sabe. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 20, daqui a 30, daqui a 50. Eu estou com 38, mas eu lembro quando eu tinha 33, eu achava que eu ia morrer com 33. Tinha uma coisa na minha cabeça que me dizia: eu vou morrer com 33 anos, que nem Jesus. Sério, não estou brincando não. Eu passei o ano inteiro dos meus 33 anos achando que eu ia morrer. Até a Alessandra lembra que eu falava para você, falou assim: ó, esse ano ela vai me levar. Eu achava, eu tinha certeza que eu ia morrer com 33, não sei porquê, mas eu achava. Eu tinha umas coisas que aconteceram assim na vida que parece que ficavam me dizendo isso, que eu ia morrer com 33 anos, mas não deu, passei, eu estou com 38 já, passou 5 anos. Mas eu achava que eu ia morrer, eu passei aquele ano todo pensando assim: ó, eu tenho que, né, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer logo, porque eu vou morrer, esse ano eu vou morrer. Mas que bom seria se a gente soubesse o dia que a gente ia morrer, porque a gente se preparava melhor, né? Ficava mandando, ó, tem que dar certinho, porque esse é o último mês que eu tenho aqui na Terra. Só que a gente não sabe. A gente não sabe, né? Mas eu também, eu começo a me tirar das roupas e jogar fora e falar assim: mandar embora as roupas. Porque daí a minha filha vai se incomodar com isso, e ele pega na roupa e começa a chorar. Que nem aconteceu com a roupa da mãe, sabe? Eu acho que eu quero já deixar de dormir para não dar coradeiro, para não dar lembrança. Mas concluindo aqui, a gente não sabe, não é verdade? Se a gente soubesse, talvez a gente se preparava melhor, a gente não sabe. Você não sabe se vai ser amanhã, se vai ser daqui a 10 anos. Você não sabe se vai ser semana que vem, se vai ser daqui a 50 anos. Você não sabe, eu não sei. Mas a Bíblia fala que a gente tem que estar preparado. Preparado para nos encontrar com o nosso Senhor. Amém, queridos? Vamos colocar de pé, vamos orar. O Senhor, através do seu Espírito, veio nos preparar. Nós vimos aí, né? Eu não vi, mas a Alessandra me contou. Esse atentado que aconteceu aí, agora no sul, essa semana, né? Não sei se foi ontem, se foi hoje. Hoje cedo. Uma pessoa entrou numa escola lá, né? Matou algumas crianças. Crianças! Quem podia imaginar que aquelas crianças iam perder a vida naquele dia? Não é verdade? Quem podia imaginar? Ninguém, talvez. Mas chegou o momento delas. Espero em Deus que elas estejam preparadas, que elas foram recebidas pelo Senhor. Espero eu. E é até por isso que você não pensar também que as crianças também precisam de salvação. As crianças também precisam receber a palavra, receber o Evangelho, porque se elas forem, se chegar o momento delas, elas também têm que estar preparadas, elas também têm que saber para onde elas vão, elas têm que saber a escolha que elas têm que fazer, a escolha por Jesus, a escolha por Deus. Então a gente não pode também deixar de qualquer jeito as crianças, deixa aí tal criança. Não, a criança precisa conhecer a palavra também, precisa aprender a respeito de Deus, aprender sobre a palavra, porque a gente não sabe o dia nem a hora. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos aqui em tuas mãos, ó Pai. Te pedimos a Deus que o Senhor nos prepare, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos dê a oportunidade de aproveitar os tempos que nós ainda temos de saúde, de vigor, de ânimo, para que nós possamos fazer coisas para Ti, para que nós possamos nos dedicar ao Senhor, nos dedicar à Sua obra, nos dedicar aos nossos irmãos, nos dedicar à nossa família, Senhor, porque nós não sabemos, ó Pai, quanto tempo nós ainda temos, não sabemos se ainda temos muito tempo ou pouco tempo, não sabemos se nos restam muitos dias ou poucos dias, mas precisamos estar preparados, Senhor. Nos ajude, Senhor, a estarmos preparados. Nos ajude, Senhor, a estarmos, Senhor, prontos, ó Deus, para sermos chamados por Ti, Pai. Que não sejamos pegos desprevenidos, nem pela morte, nem pela Sua vinda. Não sabemos, ó Pai, se o Senhor vem a qualquer hora. Não sabemos, ó Pai, se a morte vai nos chamar primeiro. Mas nós queremos estar preparados, Senhor. Que o Teu Espírito esteja nos preparando, Senhor, nos capacitando, Senhor, nos ungindo, nos renovando, nos santificando, Pai. Santifica-nos, ó Deus. Purifica-nos, ó Deus. Tira toda maldade, iniquidade e impureza que há em nós, Senhor. Nos ajude, Pai, a nos santificar cada vez mais. É o que nós pedimos em nome de Jesus, Senhor. Leva-nos em paz, Senhor, aos nossos lares. Dá-nos, ó Deus, uma noite abençoada, uma semana abençoada, Pai, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.